Boa noite, pessoal. Estamos aqui no espaço do Só na Canecada, e iremos entrevistar, ou melhor, um bate-papo com o Samuel Gomes, ele que é consultor contábil, especialista em constituição e legalização de empresas, e hoje vamos falar um pouco sobre MEI. Boa noite. Boa Boa noite. noite. O que é MEI? O microempreendedor é classificado como MEI, que a pessoa conhece, que é a abreviação de microempreendedor individual. Ele é uma forma no qual o governo encontrou para formalizar os, digamos, autônomos, uma forma de você trabalhar regular e contribuir com o seu INSS e possivelmente ficar respaldado em algumas situações. Por exemplo, para você não trabalhar a vida toda como autônomo e, consequentemente, quando você chegar na maioridade, já após os 65, você ter direito à aposentadoria. Quais são os benefícios de ser MEI? Os benefícios de ser MEI. Primeiro, você vai estar contribuindo para a sua aposentadoria, né? Consequentemente, de acordo com o valor que você contribui, você não pode esperar muito pelo fato de ser MEI. Em relação às mulheres, você tem direito a auxílio maternidade. Você também está assegurado em caso de acidente de trabalho, ou se precisar se encostar pelo INSS, você tem essas seguranças pelo fato de ser microempreendedor. Entendi. Outra pergunta. Sou CLT. Eu posso ser MEI? Você pode ser MEI, trabalhar formalmente como CLT, e Uhum. se você tiver uma outra profissão em paralelo, que é informal, você pode se formalizar constituindo MEI. Vale ressaltar só que se você é um CLT e é MEI, que é considerado empresário, se por acaso você for dispensado do seu cargo de CLT, você não consegue sacar o seu seguro-desemprego, porque Uhum. tem esse adendo aí, uma coisa acaba interferindo na outra. Então, assim, considera-se que a profissão que é declarado no microempreendedor anula o seu direito ao seguro-desemprego, porque é para quando você está na situação de desempregado. E empresário não tem essa questão. Entendi. Uma outra pergunta. Sou empresário de microempresa. Posso ser MEI? Não pode ser MEI. Só uma classificação da microempresa se trata do porte da empresa, né? Uhum. Porque após o MEI tem a natureza jurídica, que é a Sociedade Empresária Limitada, que normalmente são ME, Uhum. para início. Mas respondendo, não, você não pode ser MEI, porque o MEI ele é vinculado no seu CPF. E a natureza jurídica do MEI é microempreendedor individual. Então, você não pode ter uma sociedade empresária limitada e abrir um MEI no mesmo CPF. Entendi. Até qual o valor eu posso faturar? Em relação ao faturamento do microempreendedor, atualmente, o valor é de R$ 81.000 por ano. Uhum. Se você chega a ultrapassar esse valor, ele é encarado de duas formas. Se você ultrapassou o valor de 81.000 em até 20%, você trabalha aquele ano como microempreendedor, porém no ano seguinte você sofre o desenquadramento. Se você ultrapassou esse limite de 20% sobre os 81.000, você é desenquadrado no mês corrente. E no mês seguinte você já passa a ser tributado como uma empresa normal, uma sociedade empresária limitada. Um adendo é que você passa a ser tributado como a sociedade empresária limitada, porém, você precisa fazer uma alteração contratual, saindo da natureza jurídica do microempreendedor e transformando para a natureza jurídica da sociedade empresária limitada. Entendi. Todas as atividades empresariais se enquadram no MEI? Não, nem todas as atividades empresariais se enquadram no meio. Tem atividades específicas, porém tem que ficar atento que todo ano essas atividades elas são atualizadas. Às vezes adiciona algumas, às vezes retira outras, então assim, tem que ficar atento nessas observações que a Receita faz.
consegue falar algumas atividades para a gente ter uma noção assim Que faz do que. parte, Isso. vamos supor, entregador, distribuidora, lojas de roupa, desde que você obedeça o limite de faturamento, Manicure. manicure, pedicure, cabeleireiro também, você consegue, churrasqueiro, Hum. promotor de vendas, vamos supor que você é um representante comercial e quer começar nessa área e não tem uma empresa ainda. Aí você quer começar pelo mais básico, começa pelo MEI, com o KNAI de promoção de vendas. Ah, interessante. Eu pago algo para ser MEI? O microempreendedor, atualmente, você paga 5% sobre o salário mínimo, que é a forma de apuração que sai numa guia de arrecadação chamada DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. Entendi. Somente isso, no caso, né? Somente isso. Para o microempreendedor, atualmente, nas leis vigentes, é somente isso. E quais são as desvantagens de ser MEI? As desvantagens de ser MEI. Não é bem uma desvantagem ser MEI. Normalmente, o microempreendedor ele não tem bem uma desvantagem, não é uma desvantagem. É só que você tem que ficar atento a alguns adendos que, por exemplo, ficar atento ao faturamento limitado de 81 mil, ficar atento sua capacidade de compra. Vamos supor, se você fatura 81 mil, seu limite de compra é só de 80% sobre esse valor, que dá um total de 62.700 por ano, parece. Que se for dividir esse mês, vai dar uma questão de 5 mil reais por mês. Então, vamos supor, se seu negócio está em ascensão, isso pode se tornar uma desvantagem para você. Mas chega um momento que não dá mais para ficar no meio, e aí chega a hora de fazer uma transformação e mudar para uma empresa, uma sociedade privada limitada. Mas eu não diria que tem uma desvantagem, não. Entendi. Outra pergunta. A movimentação do meu CPF, ela vai ser vinculada com o CNPJ? Vai, porque o microempreendedor ele não diferencia o que é do empresário e o que é do CPF. É tudo unificado. Ou seja, se por mais que você abra uma conta PJ para o CNPJ e você movimente lá dentro do limite do MEI, na sua empresa, no seu CNPJ, e aí você é CLT também. Vamos supor que você tem um rendimento tributável de 3 mil reais. Uhum. Então, realmente ele vai somar sua movimentação bancária do CNPJ juntamente com a sua movimentação bancária do CPF. Porque no microempreendedor, ele não diferencia o que é empresa e o que é empresário. Ele é, como eu falei no início, ele é apenas uma forma de você se formalizar e trabalhar regular perante aos órgãos competentes, que é a Receita Federal, e está aproveitando dos benefícios também do microempreendedor. Uma outra ressalva também é em relação a recursos financeiros para o meio. Ele não deixa de ser uma empresa. Então, empresas elas têm benefícios financeiros com taxa de juros menor, né? Então, vamos supor, se você vai pegar um recurso financeiro no seu CPF em torno de uns 10 mil, você vai pagar aí pelo menos 14 mil num prazo de 12 meses. E esse mesmo recurso disponibilizado para o CNPJ, ele tem a taxa de juros mais barata. Então, você vai pagar aí uns 12.500, então você consegue quebrar aí uma média de uns R$ 1.500 em relação a juros e tarifas. Entendi. Em questão de nota fiscal, o MEI ele pode emitir nota fiscal? Pode, o MEI pode emitir nota fiscal, só porque é diferente de uma sociedade empresária limitada, ele não é obrigatório a emitir nota fiscal. Continuando, então pode explicar, né, que não é obrigatório emitir nota, certo? Porém, Não é obrigatório a emitir nota fiscal, só quando é solicitado pelo cliente, né? uhum, Aí às vezes fica um adendo, mas como é que é controlado o meu faturamento de 81 mil? Ele é controlado em dois fatores. O primeiro, na quantidade de nota que você emite, e o segundo, em relação à não diferenciação do CNPJ, o que é CNPJ e o que é CPF, como é vinculado, então assim,
De acordo com as apurações da Receita Federal, o que você movimentar no seu CNPJ e no seu CPF vai ser unificado, né? Ah, mas eu não estou movimentando, estou recebendo dinheiro, esse valor e estou pagando direto para o meu fornecedor. Tem como ela controlar isso? Tem, através de quê? Através das suas compras. Lembra que eu mencionei que o valor de compra é limitado a 80% sobre o faturamento? Ou seja, você pode faturar 81 no ano e aplica 80% sobre esse faturamento, que é o seu limite. Você vai chegar no seu limite de compra, se não tiver enganado, é 62.700 por ano. Entendi. Outra pergunta interessante, é obrigatório ter alvará? Não, você, como microempreendedor, já na hora de constituir, já sai o termo de dispensa de alvará. Com exceção, no caso de distribuidores que vai funcionar até após a meia-noite, que aí você tem a necessidade de adquirir um alvará na Polícia Civil. Você vai lá, paga uma pequena taxa e consegue o alvará de funcionamento na parte da noite, juntamente na Polícia Civil do seu município. Entendi. Outra pergunta, eu posso ter funcionário registrado? Pode, você pode registrar até um funcionário com base no salário mínimo. Atualmente é o que está previsto em lei, porém, tem uma proposta em tramitação no qual possivelmente eles queiram aumentar a quantidade de funcionário e também aumentar o valor de faturamento do MEI. Mas isso já tem uma questão de 3 a 4 anos que está em tramitação e nunca foi aprovado. A previsão é que tenha aprovação esse ano, que eu acho difícil, e que comece a valer a partir de janeiro do ano que vem. Se isso acontecer, é uma vitória para os microempreendedores, né? Que vai conseguir movimentar mais no seu CPF sem aquela preocupação de, meu Deus, e se eu for desenquadrado, como é que vai ser e tal. Entendi. Em questão de capital social, tem um limite de capital que a gente pode estar colocando? O capital social seria um valor inicial de investimento, né? Para funcionamento do seu negócio. Não tem um limite específico para o MEI, mas se é uma empresa que ela é limitada a um faturamento de 81 mil por ano, não é ideal chegar e colocar um capital social de 200 mil, porque já fica fora da realidade. Se a minha empresa só posso faturar 81 mil, como é que eu vou chegar e aplicar 200 mil nela? Então, está fora de realidade. Mas assim, então tem que trabalhar dentro da realidade, ou seja, o MEI, provavelmente você vai iniciar um MEI com a faixa máxima de 30 mil reais, trazendo para a realidade, mas não tem um limite não. Você pode colocar o limite que você achar necessário ou consultar um especialista. No caso, você. É o que dizem. Então é isso, pessoal. Por hoje foram essas perguntas, as dúvidas que a gente tinha aqui para tirar sobre o tema do microempreendedor individual. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem estar procurando o Samuel Gomes, que é consultor contábil, especialista nessa área, tanto como MEI, quanto em outras empresas, né? Ele é consultor contábil e futuro técnico em radiologia, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra.